A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Provérbios 27, versos de número 4, que vai nos dizer assim: Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que a inveja, ela é pior do que o furor e do que a ira, que são cruéis e destrutivos. Você vai observar que a inveja chega aqui a ser pior do que o furor e do que a ira. A inveja é um sentimento terrível que corrói pessoas por dentro. E tem pessoas que estão corroídas, estão doentes, amarguradas de inveja. E Deus, Ele está contemplando toda a inveja. Ele está contemplando tudo aquilo que pessoas estão nutrindo dentro delas contra você. E o Senhor te trouxe aqui para que você escute essa palavra, porque Ele está repreendendo a inveja. Repreendendo a inveja contra o teu casamento, repreendendo a inveja contra a vida dos teus filhos, repreendendo a inveja contra o teu ministério, contra a tua vida financeira, contra aquilo que Deus tem contigo. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu estou repreendendo uma inveja terrível, Ramanturacandará, contra você. Tem pessoas aqui, irmãos, que estavam sentindo que as coisas não estão bem. E você diz: Deus, o que é que está acontecendo? Eu vivia maravilhosamente bem. Tudo era tranquilo nessa empresa. Agora parece que as coisas estão desandando. Meu casamento era uma bênção. Agora parece que é contenda, que é discórdia, que é briga a todo momento. A minha vida financeira estava estabilizada, mas agora é um problema daqui, outro dali, que eu tô vendo a hora de ficar sem dinheiro. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão entendendo. Porque você está vivendo fases como essa, que você não está compreendendo o que está te cercando, e Deus te trouxe aqui para lhe dizer: inveja. Tem gente que está com ódio. Tem gente que está com cobiça contra você. E a maldade de pessoas é tão grande que até no olhar elas conseguem lançar maldição contra a tua história. Tem gente que é assim, né, irmãos? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. A pessoa te olha, você sente logo. E você diz: misericórdia, no olhar. Que negócio estranho, né? Assim, um peso no olhar da pessoa. E você ali já repreende. Por quê? Porque tem algo ali, o Espírito Santo já te despertou para te mostrar. Tem pessoas que estão só olhando para você, olhando para o que você veste, para o que você calça, onde você mora, Arabaiacandarasto, para o que Deus chamou para fazer, e está cobiçando, e está invejando, e está com o olhar de Satanás em cima do que é seu. Mas eu vejo Deus aqui escondendo, cercando com muros de fogo a pessoas e famílias, porque estão sendo alvos de inveja. Irmãos, a inveja, ela é tão terrível que a Bíblia, ela menciona claramente a inveja. Porque a inveja é algo terrível, destrutivo mesmo. Você vai observar que a Bíblia vai nos dizer que os filisteus tiveram inveja de Isaac. Os irmãos de José tiveram inveja dele. Tem pessoas que vão olhar para você e vão invejar o que você tem. Tem pessoas que vão olhar para você e quando elas começarem a ver que Deus está te abençoando ou que Deus te escolheu, elas vão começar a te olhar com um olhar diferente do que elas te olhavam. E isso vai te fazer mal muitas vezes. Isso é normal. Sabe por que é normal, irmãos? A gente sentir mal com o olhar de algumas pessoas, que é pra gente despertar. Porque imagine se você não sente nada. Imagine se a pessoa te olha com um olhar maligno e você acha que é normal. Você ia ficar sendo alvo de inveja. Você ia ficar aí confiando em pessoas que não era para confiar. É por isso que Deus permite você sentir algumas coisas. É por isso que Deus permite você ver a Baiacandarasto algumas coisas. Por que, irmã? Por que Deus permite eu ver? Por que Deus permite eu contemplar? Para que você possa ter vigilância. Para que você se afaste de algumas pessoas, irmãos. A inveja é tão terrível que não dá para te conviver com pessoas invejosas. Não dá. Você observa isso claramente na Bíblia Sagrada.
No caso de José, ele precisou ser mandado para longe dos irmãos. Por quê? Porque perto dos irmãos, ele não viveria o propósito de Deus da forma que estava, não. Por quê? Porque os irmãos eram invejosos. E a Bíblia deixa bem claro que eles queriam matar José. Tem gente que se ficar perto de você, ele mata. Tem gente que se ficar perto de você, ele destrói. Tem gente que se ficar perto de você, usurpa o que é teu. E é por isso que tem que estar longe. É por isso que Deus abre os teus olhos mesmo sendo dolorido. Porque tem horas que a gente não quer ver algumas coisas, né, irmãos? E às vezes a gente até se entristece, dizendo: Senhor, será que eu não estou vendo coisa? Senhor, será que o problema não é comigo? Deus está dizendo: não, minha filha, sou eu que estou lhe mostrando, você não está vendo demais, não. E o problema não está em você, não, está na pessoa que não está sabendo lidar com o que Deus entregou para você. Tem gente que não está sabendo lidar e não está sabendo fingir. E Deus está dizendo: eu estou lhe mostrando quem é quem para você não ficar enganada. E para você se afastar. Tem gente, irmãos, que a gente tem que manter o distanciamento. Tem pessoas que a gente tem que querer bem longe da gente. Ah, irmã, mas eu tenho que conviver. Você pode até conviver, porque tem gente que não vai dar para você arrancar da sua vida agora. Mas vai chegar o tempo que Deus vai tirar. Mas enquanto você precisar conviver com algumas pessoas, crie bloqueios. É isso mesmo. Não conte seus sonhos, seus projetos. Seja alguém que vive sua vida, mas afastado. Porque se você contar algumas coisas, você acaba perdendo, você acaba perecendo. Você vai observar que na história de Isaac também aconteceu isso, irmãos. Ele precisou sair ali da terra dos filisteus. Por quê? Porque eles estavam com inveja de Isaac e começaram a entulhar os poços dele. O que tem de gente querendo entulhar seus poços? O que tem de gente querendo fechar a porta? Mas Deus está dizendo: a mesma bênção que estava com Isaac está contigo. Isso é mistério. Declare comigo: eu creio que a bênção que estava sobre Isaac está sobre mim. Eu creio que a bênção que estava sobre Isaac está sobre mim. Podem até querer o que é teu, mas não vai conseguir. Podem até querer fechar a porta. Podem até invejar. Deus está dizendo: estou te mostrando bem quem é quem para você querer longe. Mas não temas a inveja. Não tenha medo de gente invejosa. Não tenha medo daquilo que pessoas estão querendo destruir na tua vida, pois o maior é quem te chamou. Ele te guarda, ele te protege, mas ele te revela para você não ficar enganada, para você não confiar. Você vai observar que a inveja, ela é terrível, irmãos. Ela é pior do que o furor. Uma pessoa furiosa faz tanta coisa, né, irmãos? A ira também, a pessoa irada também faz muita coisa terrível, né? Pois é, a Bíblia diz que a inveja é pior do que o furor e do que a ira. Imagine se o negócio é ruim. Imagine se ela é devastadora, destruidora. A ribião da Candará, ela é. E é por isso que nós temos que vigiar, porque às vezes o alertinho do Espírito Santo liga na gente. E começa: não confia, não conta, não fala. Aí você tá lá, o PPP, conversando, e isso e aquilo, e eu comprei isso, e eu fiz aquilo, e eu tô feliz, e vou viajar, e meu marido fez isso, e minha esposa fez isso. E Deus tá te alertando, dizendo: cuidado. Porque tem gente que está com algo destrutivo dentro dele e dentro dela. Sabe o que é? A inveja. Tem gente que te inveja e você não tem nem noção disso. Mas Deus está dizendo: abro eu os teus olhos. Não é para você ficar com medo da inveja, é para você vigiar com essa pessoa. É para você saber o que você fala. É para você aprender a guardar o segredo. E aprender a pedir ao Senhor sempre para te proteger, para te blindar e para te guardar. Porque às vezes, irmãos, a gente ora por tanta coisa, mas pensamos: ninguém quer o que é meu, ninguém quer minha vida, então eu não vou orar para Deus repreender a inveja, não. Eu tenho outras coisas para orar, e pedimos tantas coisas, entregamos tantas coisas a Deus, mas esquecemos da inveja. É um sentimento terrível, irmãos, que nós precisamos constantemente estar entregando a Deus. Deus, repreende toda a inveja. Deus, toma o meu casamento, toma os meus filhos, toma a minha casa, toma o ministério que o Senhor me entregou, toma a minha saúde. Repreende toda a inveja, porque tem pessoas que você nem imagina que tem inveja de você. E essa palavra aqui é uma confirmação. Tem gente que te vê de longe, tem inveja de você, nem conhece você direito, não sabe nem como é a tua vida. Não sabe dos esforços que você precisou fazer para chegar onde você chegou. Mas hoje olha para a tua história e cobiça. Quer estar no seu lugar. Mas Deus, Ele está dizendo para você: eu estou abrindo os teus olhos e repreendendo a inveja da tua história. E repreendendo a inveja da tua vida. Provérbios 14, verso de número 30.
O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha como a Bíblia, ela é clara ao nos mostrar o quanto a inveja, irmãos, ela corrói por dentro. Ela destrói. Tem gente que está destruída por dentro por causa da inveja, porque a gente é invejoso. Tu pode olhar que gente invejosa a vida não anda. Tu pode olhar que gente invejoso, gente que bota os olhos naquilo que é dos outros, gente cobiçoso, que quer o que é dos outros, não tem uma vida próspera, não tem uma vida abençoada. Você olha na história de José. A Bíblia diz que José mudou tanto que os irmãos dele não o reconheceram. De tão mudado que José ficou. Da transformação tão grande na história dele. Mas a Bíblia também diz que José conheceu seus irmãos. Por que conheceu irmãos? Porque eles continuaram da mesma forma. E assim acontece na nossa história. Deus traz grandes mudanças para a vida daqueles que não têm cobiça, não quer de ninguém. Porque você diz assim, Deus, eu não quero nada que é de ninguém. Eu quero o que é meu, eu vivo minha vida. Mas tem gente que cobiça o que é meu. Tem gente que quer o meu lugar. Exatamente acontecia isso na história de José. José só queria viver ali, irmãos, o propósito dele, mas os irmãos queriam o lugar dele. Tem gente que quer o seu lugar porque quer. Mas Deus está dizendo, eu tenho mudança para a tua história. Eu tenho transformação para a sua vida. E hoje quem te vê, daqui a pouco, quando te vê novamente, não vai acreditar diante da mudança que Deus vai fazer. E será grande. Isso é profético e é de Deus. Deus vai mudar pessoas aqui. História, família, rabacandarasto, de maneira tão extraordinária. A história dos teus filhos, a tua história, o teu casamento. Deus vai mudar tudo. Na tua vida, na tua casa e na vida dos teus. De maneira que quem estiver te contemplando agora, lá na frente não vai te conhecer. Tamanha será a mudança de Deus na sua vida. Mas quem persegue, quem está invejando, quem está querendo o que é seu, quem está com raiva de você, por dentro apodrecendo de tanta inveja de você. Porque tem gente, irmãos, que está apodrecendo de inveja, porque a inveja é a podridão dos ossos. Tem gente que por dentro, tá assim, destruída. Não é fisicamente que eu tô falando, não. Tem gente que espiritualmente está terrível por dentro. Porque a inveja é grande. A inveja é terrível, mas Deus está dizendo, mesmo que pessoas tenham inveja terrível contra você, como a podridão dos ossos, como está escrito em Provérbios 14, que eu li para vocês agora, verso de número 30. Mesmo que pessoas estejam assim, com a podridão nos ossos, eu sou o Senhor que não permitirei o mal delas chegar até você. Declare comigo, nenhuma inveja vai chegar até mim e a minha casa. Nenhuma inveja vai chegar até mim e a minha casa. Deus te protege, Deus te guarda, Deus te esconde. Todos aqueles que estiverem ali querendo o que é teu, todos que estiverem tentando entulhar os seus poços, como os filisteus fizeram com Isaac, não vão conseguir ter êxito contra você, porque Deus resolveu te abençoar. Irmãos, quando a bênção de Deus está na nossa vida, se fecharem uma porta aqui, Deus abre 3 ali. Irmão, se tentarem aqui fazer algo contra você, Deus aqui traz um livramento, corta um laço e desfaz todo o mal. Não adianta se levantar contra aqueles que Deus tem um propósito. Mas saiba de uma coisa, quanto maior for o propósito que Deus tiver com você, mais invejosos vão te cercar para tentar destruir. Mas o Senhor está dizendo, maior é quem caminha com você. Maior é quem está ao seu lado. É terrível o sentimento da inveja? Segundo as Escrituras, é terrível, é destrutivo. Mas o Senhor está dizendo, se você tiver a minha proteção, ninguém destrói o que eu tenho com você. Se você tiver a minha proteção, ninguém consegue anular a bênção que eu determinei para a sua vida. Declare comigo, a bênção que Deus determinou para a minha vida, ninguém anula. A bênção que Deus determinou para a minha vida, ninguém anula. Não tem inveja, não tem cobiça, não tem vontade de estar no teu lugar, não tem ganância, não tem nada que consiga anular o que Deus determinou. Porque, irmão, ninguém amaldiçoa quem Deus escolheu abençoar. Ninguém consegue fazer o mal contra aqueles que Deus quer que tenha bem. Tem pessoas que vão querer o que é seu, mas não vão querer pagar o preço que você paga, porque geralmente é assim. Os invejosos, eles olham para o resultado somente, mas não olham para os teus esforços. Tem gente que está olhando para o resultado e querendo. E achando assim, ela tem, eu posso ali querer e ter para mim. Deus está dizendo, não, o que é dela é dela. E eu não vou deixar ninguém tocar no que é dela. Hoje Deus diz para você, não deixarei ninguém tocar no que é teu.
Alguém estava olhando e pensando que ia poder colher o resultado. Você ia se esforçar e a pessoa ia lá e colher o resultado com inveja, mas não vai não. Não vai colher o teu resultado e não vai destruir o que Deus tem com você. Se estavam desejando mal, te olhando com olhar maligno, tentando lançar maldição na sua vida, Deus está dizendo, eu estou quebrando, te trouxe aqui para te dizer que a inveja ela é terrível. Mas quando você tem a minha presença na sua vida, eu te liberto de toda opressão. Eu te liberto de toda inveja. Eu te liberto daquilo que te cerca para tentar destruir o que é teu. Ninguém conseguiria destruir Abaiacandarasto, os projetos de Deus aqui na Bíblia Sagrada, como eu mencionei na história de José, na história de Isaac, que foram invejados de maneira terrível. Assim é na sua vida. Ninguém consegue anular o que Deus tem contigo. Alguém pode se levantar com inveja, com ira, mas o Senhor está dizendo, maior sou eu do que toda inveja, do que todo desejo maligno contra a sua vida. Todo olhar perverso está sendo repreendido. Todo desejo maligno contra você, contra o teu negócio, contra a tua casa, Deus está repreendendo. Deus te trouxe aqui para te dizer, a inveja que estava te cercando, tentando destruir, sim, irmãos, porque a inveja destrói. Se a gente não tiver Deus na nossa vida, se o Espírito Santo não estiver na nossa história, se Jesus não nos libertar de toda a inveja, realmente ela nos destrói. Mas Deus está dizendo, eu estou destruindo a ela para que ela não te destrua. Eu estou te cercando com muros de fogo para que ela não toque em você e nem toque nos teus. Deus está dizendo, a inveja está sendo repreendida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, meu Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está repreendendo toda a inveja, porque o Senhor conhece aquilo que a gente não conhece, Pai. Tem pessoas que por dentro, elas estão apodrecendo, Pai, por esse sentimento terrível de inveja. Elas estão, meu Pai, espiritualmente, meu Deus, sujas. Elas estão, meu Deus, no meio de um lamaçal terrível da inveja. E elas estão tentando anular os teus planos, os teus projetos na nossa vida. Elas estão querendo colocar o olho, lançar o mal, para que tudo que o Senhor tenha conosco seja frustrado, mas ninguém, Pai, consegue frustrar os teus planos, ninguém consegue frustrar os teus projetos. E eu creio, Pai, que toda inveja está sendo repreendida. Eu creio que todo mal, todo olho maligno, todo perverso está sendo repreendido do nosso caminho. Maior é o Senhor do que toda inveja, do que todo mal preparado contra a nossa vida. Cobre-nos com teu sangue, Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Ah, Jesus, eu te peço que o Senhor nos cerque com muralhas de fogo, nos dando o livramento de toda inveja, porque tu és o Deus que contempla aquilo que a gente não contempla, Pai. Que todo perverso, todo maligno, todo invejoso bata em retirada, meu Senhor, da nossa história, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome e cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor tome aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você que toda inveja está sendo repreendida. Maior é o Deus que te escolheu. Maior é o Deus que te chamou. Não tenha medo. Às vezes, irmãos, Deus faz a gente ver algumas coisas, a gente sentir algumas coisas para a gente vigiar, não é para a gente temer. É para a gente vigiar, orar e pedir para Deus repreender. Tem pessoas aqui que estavam com sintomas. Tem pessoas aqui que a vida estava desandando. Tem gente aqui que não estava conseguindo mais ter alegria em alguns projetos. Isso tudo por causa da inveja. Mas Deus está dizendo, maior do que toda inveja que se levantou contra ti sou eu, o Senhor. E eu estou desfazendo todo o mal, preparado para tentar parar o que eu tenho contigo. Toda inveja cai por terra e os planos de Deus prevalecem sobre a sua história. Deus é maior do que qualquer inveja. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.